Olá pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Hoje eu estou trazendo um assunto que está em bastante evidência nos últimos dias, né, por conta da atitude de três criaturas, né, minimamente sem noção, para não dizer outra coisa, acerca de um comentário que elas emitiram sobre a sua colega. E a gente vai falar sobre esse tema após a vinheta. Pois é, galera. E aí, como é que estamos? Tá curtindo o canal? Deixa um like, compartilha os vídeos, comenta para poder interagir, para poder trocar ideias. E eu sei que alguns de vocês podem pensar assim: "Ah, mas os vídeos são longos". Gente, eu tô procurando oferecer para vocês o máximo de conteúdo possível, tá? Então, não tem como o vídeo ser mais curto que isso, tá certo? Eu entendo que sei que nem todo mundo curte vídeo longo, porque eu quero dar a você informação, e informação necessita de tempo. Então, vamos lá. Hoje, pessoal, eu vou falar com vocês do seguinte tema: etarismo, limitações da sociedade e preconceito contra a terceira idade. E por que eu estou trazendo este tema para a gente? Porque há alguns dias atrás, precisamente no final da semana passada, nós tivemos um episódio bastante triste, bastante aborrecido, né? E que eu particularmente fiquei muito indignado. Que foi esse aí. Universitárias debocham de colega de 40 anos, sobrinha da vítima desaba. Eu fiz questão de riscar o rosto dessas três garotas, porque três garotas eu vou falar aqui porque eu tô tentando manter o meu mínimo de educação, sabe? Mas a vontade era de dizer qualquer outra coisa, porque a atitude das três é minimamente ridícula. Tanto que eu até pensei em colocar o vídeo delas, né, com a distorção para que vocês vissem, mas eu confesso que me indignou tanto quando eu ouvi a fala das três, que demonstra um misto de arrogância, um misto de deboche, um misto de é, inveja, inveja, eu vou falar porque daqui a pouco, e um misto de, sabe, uma visão bastante limítrofe do que representa a realidade e a capacidade de nós transformarmos um sonho. Tá? E eu verdadeiramente fiquei muito revoltado. Vamos tentar entender basicamente o que aconteceu. Essas três criaturas, elas simplesmente começaram a fazer comentários, né, debochando sobre a colega, dizendo assim: gente, quiz do dia, como desmatricula uma colega de colega? Eu fiz questão de marcar logo a palavra desmatricular de cara, porque eu já quero deixar claro que a visão é claramente preconceituosa e excludente. Ela está enfatizando a necessidade de você excluir, de você tirar aquela colega de turma porque ela estava, né, fora do parâmetro. Sendo que detalhe, até agora não se fala, mas a gente sabe que no próprio vídeo elas vão falar logo em sequência. Porque aí a outra colega vem e fala, na sequência diz assim: "Mano, ela tem 40 anos já". Ó, primeiro que aquela pessoa nem tem noção gramatical, ela fala ela tem 40 anos já, quando o correto seria dizer ela já tem 40 anos ou ela já possui 40 anos, tá? Aulinha básica de português e colocação adverbial. Mas enfim, continuando. E aí em seguida ela fala: "Era para estar aposentada". E a outra colega vem: "Realmente era para estar aposentada". Eu fico me perguntando, 40 anos, era para estar aposentada. Aí eu me lembro que há 25 anos atrás, quando teve uma mudança na Previdência Social, a FHC disse que aposentado com menos de 50 anos era vagabundo. Então eu não sei realmente o que as elites querem dizer, né? Mas tudo bem, toda hora elas mudam de opinião, né? Enfim, uma hora a pessoa deveria já estar aposentada, na outra pessoa já deveria estar se aposentar com essa idade é vagabundo, enfim, é meio complicado essa bipolaridade das elites.
E ainda por cima, para terminar, né, vem um terceiro comentário que eu considero que é um dos mais idiotas que eu vi na minha vida. Uma delas insinua ainda que a mulher não sabe usar o Google. Acha que a professora é o Google, critica. Isso, gente, olha, eu vou falar aqui. Me cabe aqui fazer um julgamento. Me desculpe se alguém aqui sentir dodói. Se sentir dodói, eu lamento. Mas eu sou sincero e eu sou sincericida. Elas parecem que vivem numa redoma, né? Que elas acham que a faculdade é, no fundo, um ambiente para você curtir. Isso me lembra quando eu trabalhei numa universidade aqui em Salvador e eu fui aplicar uma prova, né, numa sexta-feira, 8h30 da noite. Né? A regra da universidade era que você tinha que ficar 30 minutos com a prova, pelo menos até você ser liberado. A primeira pergunta que a maioria dos alunos fizeram foi: vem cá, professor, quanto tempo para entregar a prova? Eu disse: mínimo de 30 minutos. Ah, não tem como liberar mais cedo, não. Eu disse: não tem como. É regra da instituição. Porque se eu libero mais cedo e um de vocês aqui chega e comenta até acidentalmente no corredor, eu posso ser punido. Rapaz, eu só sei do seguinte: quando cumpriu esse tempo mínimo de 30 minutos, com 30 minutos, 90% da sala, que tava todo mundo arrumado, parecendo que é pra uma festa, uma rave, uma noitada aí. 90% da turma entregou a prova. A maioria deles fez Papai do Céu, sabe? Papai do Céu mandou marcar essa daqui. Porque estavam mais preocupados em curtir a noitada da sexta-feira do que verdadeiramente em estudar. Eu tô julgando que todo estudante universitário é assim? Não. Mas é bem o perfil que essas moças se encaixam. Elas acham, provavelmente, que estar dentro de uma universidade é você, né, curtir balada, curtir a vida. Baby, então as rodas que eu sou cabarão. Né, juntar a galera ali na frente da faculdade, ficar todo mundo tomando cerveja, né, jogando conversa fora e por aí vai. E vida universitária, gente, você seguir trajetória para sua vida profissional. E eu não sei verdadeiramente o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, porque é tão idiota esse tipo de pensamento, é tão imbecil, é tão preconceituoso. Caralho, o maluco é brabo. Que na minha mente eu só consigo entender que elas ficaram chateadas porque não vão ter mais uma coleguinha, né, para poder fazer parte da balada. A única coisa que vem à minha cabeça é isso. Porque é o tipo de comentário de gente idiota. Ah, professor, você tá chamando a menina de idiota. Me desculpe, elas tiveram um comportamento idiota. As três tiveram um comportamento de idiota. Né? E que causou um constrangimento violento nessa colega delas de turma. E ela ficou completamente arrasada. Quando ela chegou em casa, comentou com as irmãs, comentou com os parentes, e uma sobrinha dela ficou extremamente aborrecida e soltou essa mensagem no Twitter. Né? Minha tia de 40 anos sempre batalhou para trabalhando sem parar desde pequena com as irmãs, para ajudar a minha avó e cuidar dela. Hoje ela conseguiu entrar em um curso que ela sempre quis e estava muito feliz e animada para começar as aulas, e daí que surge três meninas que só vivem na própria bolha, gravando vídeos zombando pela minha tia ser a mais velha da turma. É o típico caso que eu citei para vocês, né, de pessoas que olham assim e veem que a pessoa, quando é mais velha, por que uma pessoa assim, dessa idade está fazendo aqui na faculdade? Porque ela não vai fazer outra coisa. Ao invés de você ficar criticando porque uma colega tem 40 anos de idade e está na universidade querendo fazer um curso que sempre sonhou, e você muito provavelmente foi privilegiada, recebeu apoio dos pais, recebeu apoio financeiro da família, teve a oportunidade de ingressar numa faculdade com 19, 20 anos de idade, parece que essas meninas têm 20 anos as três, né? Eu fico me perguntando, né? Por que se importar tanto em julgar uma colega?
se importar tanto em julgar aquilo que a colega quer fazer, aquilo que a colega está querendo fazer, que é um sonho da vida dela. Aí você me pergunta, ah, mas é professor, é uma faculdade particular, né? Se ela quisesse mesmo realizar o sonho, é para a faculdade pública. Não necessariamente. Gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Faculdade pública, eu acho sensacional e fundamental que exista e não deve deixar de existir. Mas vamos ser sensatos. A faculdade pública, muitas vezes, por conta da questão de desorganização de horários ou coisa parecida, para uma pessoa que trabalha todos os dias e precisa estar ali com a vida totalmente organizada, é extremamente complicado. Eu falo isso por quê? Porque eu tive minha experiência numa universidade pública e por conta do trabalho eu não tive condição de continuar na faculdade pública e tive que ir para uma faculdade particular para concluir o meu curso. Foi uma escolha que eu fiz para minha vida, porque se eu não fizesse por esse caminho, seria bastante complicado. Essa aluna, né? Provavelmente, pelo que eu vi, é o mesmo perfil, é uma pessoa que trabalhou, ralou a vida inteira, né? E pensou assim, poxa, agora eu tô com condição de pagar e fazer uma faculdade. Então eu vou correr atrás do meu sonho. 40 anos, 44, ela na verdade tem 44 anos. 44 anos não é uma idade que, por mais que você seja extremamente preconceituoso, você acha que é muito tardia para alguém ingressar na universidade, né? O problema é que hoje a gente vive numa bolha de achar que só jovens entram na universidade. E é engraçado porque, assim, por exemplo, quando eu fiz o meu ensino médio, eu ingressei no meu ensino médio com 16 para 17 anos e concluí com 18 para 19. Né? Eu tinha feito 19 quando eu concluí o terceiro ano. E quando eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas pensam assim: pô, você concluiu no terceiro ano tarde, não foi? Você concluiu muito tarde, você atrasou, foi? Não, o problema é que antigamente a gente entrava na escola um pouco mais tarde. Geralmente você entrava na primeira série com 7 para 8 anos de idade, tá? Então realmente era muito tarde que você entrava. E mesmo que você tivesse perdido um ano, eu tinha colegas que tinham 22 anos de idade quando concluíram o terceiro ano. Então, assim, era uma coisa muito comum antigamente, há 20, 25, 30 anos atrás. Hoje em dia, né, o que eu percebo, por exemplo, eu chego numa turma de terceiro ano no colégio, os alunos têm em torno de 16 anos. Os meninos entram na universidade com 17 anos. Então, eu deixo muito claro para vocês que as pessoas, a questão da idade, de quanto entra, de quantos anos tem, quando ingressa dentro de um curso superior, isso é irrelevante. Não tem importância. Desde que a pessoa siga o caminho dela. E é o que esta pessoa está com vontade de fazer, porque olha o comentário que ela faz aqui. É, do que aconteceu, como ela soube da notícia. Nós tínhamos um trabalho de anatomia super difícil para apresentar. Durante o intervalo da aula, fui para o banheiro. Do lado de fora da sala de aula, tinha várias pessoas olhando para mim e pensei: meu Deus, o que será que está acontecendo? E aí, logo em seguida, veio uma pessoa e disse do vídeo e falou: são três meninas falando mal de você. Naquele momento, eu não queria, ela não queria nem saber do vídeo ou do que diziam dela. Foi convocada pelos colegas de trabalho para apresentar o trabalho e assim o fez. Mas dentro da sala de aula, uma terceira colega lhe contou sobre o vídeo, explicou que estavam debochando da sua idade e convenceu a assistir. Patrícia então desabou e começou a chorar ali mesmo. O nome da moça é Patrícia, tá, gente? Foi um misto de emoções. Eu estava preocupada com o trabalho e ao mesmo tempo tinha acabado de ver aquele vídeo deprimente. Me abalou profundamente. Quando cheguei em casa, contei para o meu esposo o que tinha acontecido, mandei para as minhas irmãs e aí tudo começou a acontecer, né? Cara, qualquer pessoa vai se sentir extremamente abalado com uma terceira julgando você pela idade que você tem, julgando você pela faixa de idade que você possui. Isso é um absurdo, sabe? E o que eu acho que passa na cabeça dessas meninas é um vento, é um vácuo completo para poder não pensar assim, poxa, eu vou estar, né, ofendendo, mas não, isso elas fizeram deliberadamente. O que que a gente pode esperar, pessoal? O que que a gente pode esperar de um país, de um mundo, de uma sociedade onde pessoas não têm vergonha de dizer que por elas explodiam determinadas regiões do Brasil, só porque votaram no candidato que elas não queriam? Vocês estão entendendo a questão? A gente vive num país que as pessoas não têm limites. É essa visão tacanha
que infelizmente ainda perdura em muitas pessoas na sociedade. E essas três garotas, essas três criaturas que tiveram essa atitude extremamente preconceituosa com a colega, são um retrato, um reflexo exatamente desse tipo de comportamento. Foi a fala dessas autoras, né, quando uma delas foi localizada pelo G1, né? E elas teriam dito que se arrependem, né? Que foi uma brincadeira de mau gosto. Que foi uma brincadeira de mau gosto. Olha, eu queria saber se fosse com elas, elas iam achar que era uma brincadeira de mau gosto. E ainda fazem questão de ressaltar que era uma piada interna, né, para um grupo seleto de amigos nas redes sociais, mas que acabaram perdendo o controle. Ou seja, vocês perceberam na entrelinha aí a contradição do discurso? Ah, mas não tive a intenção de fazer. E por que você disse que era uma piada interna de um grupo seleto de amigos? Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Ou seja, era para a informação não vazar? Ninguém aqui é idiota, minha filha. Ninguém aqui é idiota. Isso não era uma brincadeira de mau gosto. Isso tinha deliberadamente o interesse de agredir a colega de vocês. Dizer que nunca foi a intenção de vocês, me desculpe, não cola. Não cola mesmo. Mas não se preocupe não. Vocês sabiam que vocês são maiores de idade e vocês podem responder juridicamente por isso. E eu vou ter o maior prazer se isso acontecer. Sabe por quê? Porque talvez quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Porque um dia também você vai ser uma mulher de 40 anos de idade. E eu me pergunto se você vai gostar de ouvir de alguém que você é velha demais e que deveria estar aposentada. A vida é efêmera, é passageira. Uma hora ela, ó, se esvai. Então, não julgue, não aponte o dedo para o outro ou para outra só porque você vive na sua bolha, na sua redoma, na sua realidade, né, infantil. Ainda bem, né, que os outros colegas, né, tiveram a parcimônia de acolher a colega, né, que foi verdadeiramente tratada com desrespeito e com preconceito, né? E mesmo eu não conhecendo, eu deixo aqui, né, nessa mensagem, se a família da Patrícia Linhares viu esse vídeo, vê esse vídeo, né, que não se sinta abalada por isso, tá? Que use isso como mais um motivador para sua vida, né? Eu tenho certeza que o seu esposo, os seus familiares, eles estão colados com você e os seus colegas verdadeiros, eles estão colados com vocês. Quanto a essas meninas, provavelmente elas vão viver na bolha delas, vão viver numa redoma e muitas vezes não sabem nem por que estão fazendo o curso que estão na universidade, porque isso demonstra verdadeiramente um comportamento infantil, infantilóide. Talvez um dia elas acordem para a realidade. Espero que sim, porque é preciso que as pessoas acordem para a realidade mais cedo ou mais tarde. Mas verdadeiramente, com esse comportamento, com essas atitudes infantis, não dá para pensar nesse tipo de situação. E, né, tomando como base isso, a gente pode pensar na própria questão da Constituição. A Constituição Federal fala que preciso promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação. Nossa Constituição é uma Constituição cidadã. E em 2003, há 20 anos atrás, houve também a criação do Estatuto do Idoso, a Lei 10.741. E essa lei garante o exercício da atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas, sendo proibida a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, exceto quando o cargo exigir. O poder público criará e estimulará programas de profissionalização especializada. Então, gente, a pessoa não tem limitação para poder seguir uma profissão, exceto casos como, por exemplo, né, polícia militar ou polícia civil, né? Aí tudo bem, você tem ali um certo limite de idade por conta da periculosidade da profissão. Aí até se entende.
Mas você pegar, por exemplo, uma pessoa como um advogado, um médico, um engenheiro, no caso dessa senhora que estava fazendo a faculdade, a Patrícia Linares, ela tem 44 anos, ela está fazendo bioquímica. Quer dizer, ela ia se formar em bioquímica, era uma profissão que dava tranquilamente para ela exercer com qualquer idade. Então, essa história de você querer dizer que uma pessoa não pode exercer determinada profissão por conta da idade, não é só uma balela, isso é um desrespeito e também um crime, porque isso é vedado pelo Estatuto do Idoso e é referendado pela Carta Magna, que diz que não é possível se existir qualquer tipo de preconceito de ordem etária. Daí vem o etarismo, que é esse preconceito pela faixa de idade etária. E não pensem só vocês que são anônimos, que são vítimas desse etarismo. Até pessoas que estão na mídia, pessoas famosas, são vítimas desse tipo de situação. A Samara Filippo é um exemplo disso, né? Ela, há alguns anos, ela tem acho que 47, 48 anos, se não me engano, tá? Ela é nova. E ela, há alguns anos, começou a ficar com os cabelos brancos, ela resolveu admitir os cabelos brancos dela. Cara, Samara Filippo é uma das atrizes mais bonitas que eu já vi. É da minha geração. É uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. E ela está linda de cabelo branco. Pois acredite, teve pessoas que criticaram a Samara Filippo dizendo que ela, como é que podia uma mulher tão bonita estar com cabelo de velho? Cara, todo mundo envelhece um dia. E é preciso que a gente entenda que cabelo branco não é marca de idade. Eu tive um colega no colégio com 16 anos de idade e tinha um cabelo todo branco. E o fato da Samara Filippo admitir as madeixas platinadas, vamos usar essa expressão, é porque ela quer. É um direito dela. E isso não tira a beleza dela como mulher, não tira a feminilidade dela como mulher, não tira a identidade dela como mulher. E eu trago aí o discurso que uma professora de Yale, a Becca Levy, traz sobre o etarismo, dizendo que ele tem impacto significativo na saúde mental e física das pessoas idosas, incluindo maior isolamento social, estresse crônico e depressão. Por quê? Porque a sociedade trata o idoso com tamanho desrespeito que ele se sente acuado e ele prefere ficar, né, recluso. E muitas vezes é essa visão preconceituosa que muitos jovens têm. Eles ficam pensando: o que é que esse velho está aqui para tomar o meu lugar? Eu acho que no fundo, isso constitui muito mais medo e insegurança de quem tem esse tipo de comportamento. Ainda corroborando nisso, trago outro pensamento da professora Laura Casterson, de Stanford, que ela diz assim: o etarismo não é apenas um problema para pessoas idosas, mas também para pessoas jovens. A cultura de desprezo pelas pessoas idosas nos ensina a temer a velhice e a morte. Isso afeta negativamente as nossas próprias vidas. Porque um dia você vai ser velho, um dia você vai ser idoso, e você vai gostar de ser tratado com preconceito? Pense nisso, reflita sobre isso. É muito fácil viver o agora. Lembre que o agora é passageiro. Lá na frente, você vai pagar o preço do que você faz agora. E é interessante que você não cultive muitas coisas caras para que elas não custem muito na sua vida lá na frente. Ainda pegando esse caminho, eu venho com a indicação do filme Up, Altas Aventuras, né? Que é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida, um dos meus filmes favoritos. Recomendo ainda quem porventura não assistiu essa pérola. Esse filme é simplesmente maravilhoso. E o personagem do Cal, né? Que é esse velhinho, ele e a esposa tinham um sonho de viajar, né, para um lugar no Peru. E eles nunca conseguiam fazer isso, né? Eles juntaram dinheiro a vida inteira, juntaram dinheiro a vida inteira. Ele trabalhava como vendedor de balões. Só que quando ele conseguiu comprar a passagem, infelizmente ela morreu. Mas isso, né, apesar de ter abatido ele, ter deixado em um estado deprimido,
e ele ter se isolado, no fim do filme, ao longo do filme, ele vai recuperando esse vício e finalmente ele consegue alcançar aquilo que ele sempre quis. E eu acho esse filme lindo demais. Quem não conhece Up precisa ver esse filme. Realmente é uma obra-prima. Filmaço, 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 com letra maiúscula, tá, gente? E ainda pegando o cinema como um gancho, olha aí outra dica bacana. O filme O Estagiário, também chamado de Um Senhor Estagiário, tá? É filme lançado, se não me engano, acho que em 2016. Ele tá presente no Netflix, tá? Quem quiser assistir. E esse filme tem o Robert De Niro interpretando um homem de terceira idade, viúvo, né? Que tá ali se sentindo meio sem fazer nada, acomodado, já tá aposentado, né? E ele resolve voltar a trabalhar, né? E resolve ser estagiário de uma firma e por acaso ele acaba conhecendo uma jovem, né, interpretada pela maravilhosa Anne Hathaway, né, que é uma executiva jovem de sucesso, muito bem afirmada, né, independente e que acaba criando assim um vínculo de ensinamento, né? E onde ele é o grande professor da vida da personagem da Anne Hathaway. E eu acho esse filme também uma obra maravilhosa, merece ser visto e são excelentes obras para se discutir essa questão do repertório sociocultural acerca do etarismo na sociedade brasileira. Bom, gente, eu queria deixar aqui para vocês, né? Siga o canal, compartilhe, participe, interaja, porque esse tipo de discussão traz sempre pra gente. E diga o que você tá achando dos vídeos, tá bom? É importantíssimo que você contribua com o nosso trabalho e faça com que ele cada vez mais cresça e se desenvolva. Então, contando com isso, eu deixo um forte abraço para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Um forte abraço, até lá, tudo de bom. Tchau!